Eu trago o bastidor aqui, gente, para vocês sobre esse assunto. Olha, essa ação de Aras, né, pedido de arquivamento desse caso, que é um caso bastante humoroso, porque o presidente produziu prova contra si mesmo, né? O presidente divulgou numa live, depois publicou nas redes sociais, e o próprio documento tinha menções ali ao conteúdo de informações sigilosas. Então, Aras adotou esse caminho, dizendo que, na verdade, o sigilo só haveria, né, se tivesse sido decretado por uma decisão fundamentada judicial, e pede o arquivamento, e isso, obviamente, dividiu o Ministério Público Federal, para dizer o mínimo. Eu vou aqui na 1 se eu conseguir, mas vou permanecer aqui porque eu preciso pegar as minhas duas anotações. Eu estou com a apuração no computador e a apuração aqui nos blocos e no celular, né? Quando eu falo dividir ao mínimo, é o seguinte: no Ministério Público Federal existem redes de comunicação interna, nas quais todos os procuradores estão conectados, inclusive a chefia, a cúpula, o próprio Aras tem acesso a todo esse debate que acontece nas redes de comunicação interna do Ministério Público Federal. E lá está expresso de maneira muito clara a existência de duas alas. Você tem ali um grupo que vai muito adiante, diz que o Procurador-Geral da República prevaricou ao não dar sequência, ao não tomar medidas diante dos indícios apresentados no relatório final da Polícia Federal sobre esse caso, o caso do vazamento de dados sigilosos do TSE numa live. Essa ala diz o seguinte, aí eu trago para vocês, né? O artigo 20 do Código de Processo Penal diz que o sigilo de um inquérito, de qualquer inquérito, é quase uma regra, porque ele trabalha com duas premissas: preservar os dados da investigação, ou seja, se vai haver o pedido de um grampo, se você vai grampear uma autoridade, você avisa, você deixa público para ela saber que ela está grampeada, e aí ela nunca mais falar com quem ela gostaria de falar, você perde a chance de elucidar um crime? Não. Então, para preservar os dados da investigação é o primeiro ponto, e também para preservar a presunção da inocência, ou seja, preservar aquele que é alvo da investigação. Por isso, quando a gente criticava muito, né, próprio Aras, na verdade, né, operações espetaculosas, porque você acaba induzindo o público a um julgamento a respeito de determinada pessoa antes que a polícia ou a justiça tenha provas suficientes para condená-lo ou mesmo para denunciá-lo. Então, por isso, essa ala que diz que Aras prevaricou aponta: olha, o sigilo é a regra porque preserva a presunção da inocência e também os dados da própria investigação. É uma análise muito parecida com a que fez a delegada da Polícia Federal, que pediu o indiciamento por crime. Ela disse que teve crime no vazamento nessa live do presidente com o deputado ao lado, né? E aí essa ala diz: olha, diante disso tem duas opções, né? A opção by the book, que o Supremo nunca adotou, ou seja, não é tão by the book assim, é o ministro Alexandre de Moraes submeter o pedido de Aras ao Conselho Superior do Ministério Público Federal. Ele é formado por 10 procuradores da elite, subprocuradores gerais, né, que atuam ali. O procurador-geral é um desses 10, e ali poderia haver uma revisão. Os procuradores que eu ouvi, que são dessa ala radical e condenam Aras, dizem: olha, isso acontece com qualquer procurador e promotor no Brasil inteiro. Você não deixa a decisão sobre um caso exclusivamente na mão de uma pessoa. Então, poderia, se o Supremo abraçasse isso, é uma opção altamente viável. A segunda seria um partido político dizer que houve ali que o Ministério Público deixou de agir nesse caso e pediu o que se chama de abertura de ação penal subsidiária, ou seja, quase que uma ação penal privada. Isso é bem difícil. Para fechar, o outro lado, né? Muita gente também dizendo que, críticos de Aras, que apesar de ele ter sim se omitido em casos importantes, neste caso houve acerto jurídico. Aqui você tem os dois lados. O que diz, né? A regra da administração pública é a publicidade. O sigilo é uma exceção e não basta um adesivo no processo ou uma anotação no sistema da PF. Precisaria haver uma decisão fundamentada dizendo, implementando o sigilo. Então, mesmo críticos de Aras acham que nesse caso houve ali uma falha. Se era sigiloso, precisaria de decisão judicial, o que não tinha. O fato é, o debate segue aberto e a última palavra está com o ministro Alexandre de Moraes, que pode tomar aí caminhos diversos para resolver essa questão.